Programa Um Lugar de Reencontro. E nós estamos de volta, depois que você ouviu aí O Rei Está Voltando, na voz de J. Neto. Estamos voltando aqui juntos no programa Um Lugar de Reencontro, programa da Igreja Batista Memorial em Niterói. Mais uma vez um abraço lá para os irmãos da Rádio Plenitude FM, lá de Recife, 105.9, como é bom ter vocês aqui comigo toda segunda e sexta-feira. E aí, Pastor Diego, a gente vai aterrissar, né, direto aqui em Apocalipse. Tenho certeza que nossos ouvintes devem estar ansiosos aí. E a gente conversava antes de começar o programa, né, que Apocalipse, na época em que João escreveu, na época que o texto ele começou a circular, ele não causou nenhum revertério, nenhuma reviravolta, nenhuma controvérsia na igreja da época. Mas, principalmente, né, no início do século XX, com o surgimento do movimento pentecostal, depois com o movimento do evangelicalismo, né, o Apocalipse ganhou essa vertente. E a gente, quando olha para o texto, a gente vê que ele é tão somente a revelação de Jesus Cristo para João. Eu gostaria, então, já de franquear a palavra ao irmão, para que o irmão pudesse colocar para nós, né, qual é essa importância do porquê estudar Apocalipse, essa questão profética bíblica. Fique bastante à vontade. Muito bom, pastor. Exatamente. Não causou aos leitores de João à época, e não deveria causar também nós, né? O Apocalipse ele não possui esse propósito, esse tom de causar terror, por assim dizer, sobretudo no povo de Deus. Muito pelo contrário, o Apocalipse é uma mensagem de esperança. O cristão ele não deve temer o Apocalipse ou os eventos relatados no Apocalipse. Mas o Apocalipse ele serve para revigorar a nossa esperança, manter viva a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor, porque é a reafirmação das promessas do Senhor Jesus de que ao final tudo terminaria muito bem. E aí o Senhor já fez menção aí, já pontuou a questão fundamental. No início, a primeira frase do livro diz revelação de Jesus Cristo. Isso aí também é muito significativo, porque o propósito do livro já fica exposto aí. O Apocalipse ele não tem também esse tom de esconder coisas, de ser um código secreto, que a gente precise ficar procurando mensagens secretas ou subliminares. Não, ele não tem esse objetivo. Ele se chama revelação, né? A palavra Apocalipse é tão somente uma transliteração da palavra grega Apocalipsis, que significa isso, revelar, desvendar, desvelar. Então, revelação de Jesus Cristo. Aí a gente já tem a fonte também do Apocalipse. A fonte do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem deu a revelação, e aí há uma linha de transmissão, ele passa para um anjo, o anjo passa para João, e chega até nós. Mas a fonte da revelação contida no Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. Sem dúvida. E assim, né, até essa palavra revelação, ela ganhou também uma outra conotação, porque quando a gente está dando aula, né, sobre essa questão de bibliologia nos seminários, a gente sempre fala que revelação é tirar o véu. Então, a gente precisa entender que a Bíblia não tem essa obscuridade, né? Se ela é a revelação, Deus ele quis se revelar, e tudo que ele quis revelar está às claras. A gente só precisa ter um ferramental para a gente poder estudar a Bíblia. Perfeito, perfeito. A intenção do Senhor, na medida daquilo que ele quis revelar e acerca da sua pessoa, e no caso, mais especificamente nas escrituras proféticas, assim, um dado importante. Quando o Apocalipse foi escrito, no momento que a Bíblia foi escrita, o Apocalipse, fechando o canon ali, 28% da Bíblia é constituído por profecia. E aí nós aproveitamos para ressaltar o valor de estudar a profecia bíblica, que, a meu ver, assim, já desde pequeno convivendo em ambiente de igreja,
eu observo que muitas vezes a profecia bíblica ganha esse tom sensacionalista, né? Meio causador de alvoroço. Verdade. Ou muitas vezes ela é relegada, como se fosse uma coisa também de menos importância. E eu penso que são dois extremos perigosos. Por quê? Se nós temos quase um terço da Bíblia, em torno de 1000 profecias na Bíblia, em torno dessas 1500 profecias se cumpriram, eu devo estar atento ao que já foi cumprido, porque aponta para aquilo que ainda há de se cumprir. E muitas dessas profecias que já se cumpriram e se cumprirão falam exatamente da pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, é um tema de suma importância que não deveria ser ignorado por nós. Por exemplo, um outro dado importante, são mais de 8.000 versículos proféticos na Bíblia. Um a cada 30 versículos da Bíblia contém conteúdo profético, né? Acerca da segunda vinda de Cristo, por exemplo, a gente poderia tomar como exemplo. A segunda vinda de Cristo, para cada menção à primeira vinda de Cristo, há 8 menções à segunda vinda. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 livros contêm profecias. Então, há uma urgência na palavra de Deus em que se estude a profecia bíblica, né? A profecia bíblica, aquela que Deus deixou revelada para a nossa esperança, como eu disse, para nos servir de esperança em momentos difíceis, em momentos de tribulação, em momentos de perseguição. Nós sabemos, né? O cristianismo sempre foi perseguido e continua sendo. Então, as profecias, elas nos trazem à memória a fidelidade de Deus. Porque nós olhamos, por exemplo, para uma profecia de Isaías, que profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz. 7 séculos antes disso acontecer. E isso aconteceu exatamente como foi profetizado. Sim. Isso reforça a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança de que, da mesma forma que a Bíblia profetiza que Cristo voltará, nós podemos ter essa certeza que essa profecia também se cumprirá. Mesmo que para alguns, né, e hoje a gente vê que até mesmo em púlpitos batistas, evangélicos, de todas as linhas, nós já temos aí alguns pastores que nem creem mais que Jesus voltará, né, por causa da distância de quase 2000 anos da sua ressurreição. Mas é como a Bíblia mesmo diz, né? Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E assim, o pastor Diego, para quem está conhecendo ele hoje, né? Ele é um escritor de alguns livros, né? E ele escreveu então esse livro, Apocalipse e Profecia Bíblica, né? E eu recomendo para todos vocês. E eu já estava querendo trazer ele aqui no nosso programa já há um tempão e acabou, né, sendo hoje nessa sexta-feira. E me veio uma lembrança também muito ruim, que foi aquela Idade Média, né? Quando o Apocalipse também foi utilizado para colocar medo, colocar terror. Exatamente. E inclusive ali surgiram as figuras, né, monstruosas de Satanás, que surgiu a questão, né, mais dramática do inferno, e isso também acabou prejudicando a revelação do livro de Apocalipse. Sim, até chegar no Dante Alighieri, né, com a Divina Comédia e todos os seus infernos lá. Então nós temos essa distorção, né, da realidade do texto sagrado, daquilo que foi revelado, como eu disse, para a nossa esperança, e daquilo que se pintou, né, meio que se folclorizou também, se distorceu ao longo da história, sobretudo nesse período chamado de período das trevas, né, onde a igreja, então, detentora do poder, né, ela perverteu muito, cerceando também o acesso das pessoas à Escritura Sagrada e muito menos ao estudo da Escritura Sagrada. Verdade, e até também assim, agregando personagens e situações
que não estão dentro da nossa canonicidade. Sim, né? Por exemplo, sim. a gente percebe em algumas obras que estão até muito presentes, a gente comentou isso aqui em outro programa nessa semana, sobre aquele filme do Shazam, né? Que eles colocam ali os 7 demônios do inferno, e entre eles ali a ganância, mas isso vem desde a Idade Média assim, né? Como também essa questão do purgatório, do limbo, de tantas outras questões que foram dogmas escolhidos, né, por uma certa igreja, mas que não tem nenhum respaldo bíblico. Mas quando eu estou conversando, né, com pessoas que fazem estudos sobre Apocalipse, que pregam sobre Apocalipse, até nos seminários também, nós temos algumas formas de estudar Apocalipse. Eu gostaria que o irmão agora falasse sobre isso, que tem aquela forma preterista, tem aquela futurística, tem gente que acha que é uma coisa cíclica, né, cíclica, que vai acontecendo em todo momento. Eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre cada uma dessas formas, né, de estudar o Apocalipse, e se depois o irmão se sentir à vontade, né, para poder revelar para nós qual é assim a forma que ele deixa mais confortável. Fique muito à vontade com isso. Amém, amém. Acho importante pontuar aqui, antes de fazer esse breve panorama, que em escatologia, lembrando que escatologia, né, para os nossos ouvintes aí, é o estudo da doutrina das últimas coisas, né, das profecias, etc. Em escatologia, a nossa ortodoxia escatológica, por assim dizer, ela pode ser resumida em 2 respostas a 2 perguntas. A primeira pergunta é: o retorno de Cristo é literal? Essa é a primeira pergunta. E, obviamente, a resposta precisa ser sim, né? E a segunda pergunta é se o retorno de Cristo é literal. A segunda pergunta é se o retorno de Cristo é futuro. Então, essas 2 perguntas precisam ser respondidas com sim, para que a gente defina um círculo da ortodoxia escatológica. Todo o demais que perpassa essas 2 perguntas são construções teológicas. E eu sempre gosto de lembrar que as construções teológicas são construções de seres humanos. E os seres humanos são falíveis, nós somos limitados. Então, não existe construção teológica perfeita, muito menos escatológica. Então, nós precisamos olhar o texto sagrado com muita humildade, né? Até porque a palavra de Deus é viva e ela possui um espírito de vida que fala por si mesmo. Nós devemos nos dirigir ao texto com humildade, deixar o texto falar por si só e, a partir de um trabalho sério de exegese, construir uma interpretação devidamente fundamentada na palavra. E aí, nessa esteira, nós temos então algumas visões, né? Algumas construções teológicas, algumas formas de abordar o Apocalipse. O pastor já citou o preterismo, né? Que vem de pretérito ou do passado, a ideia de passado, que é a ideia de que a maioria, se não todos os eventos do Apocalipse ocorreram no passado, né? Especialmente ali até o ano 70, ali, com a destruição da cidade de Jerusalém pelo Império Romano. E aí até o próprio João estaria vivo ainda, né? Nessa ocasião. Então, há uma série de problemáticas, né, com essa perspectiva, mas ela existe. Uma outra perspectiva que existe também é a perspectiva historicista, ou historicismo, né, que o nome também vem de história, ou seja, que entende que os eventos do Apocalipse, eles têm e estão se cumprindo ao longo da história. Assim, por exemplo, para que se tenha uma ideia, nós já estaríamos, por exemplo, vivendo a chamada Grande Tribulação, né? Embora haja um certo equívoco na utilização dessa terminologia, nós já estaríamos vivendo essa tal Grande Tribulação há mais de 1.500 anos, por exemplo, nessa perspectiva, né? A perspectiva seguinte é exatamente a perspectiva futurista, que é aquela que entende que a maioria dos eventos do Apocalipse, isto é, do capítulo 4, especialmente, em diante, até o 22, todos esses eventos estariam sinalizando para o futuro. Claro, a partir do momento que a revelação foi dada a João lá, né?
e esses eventos então estariam direcionados para o futuro. A perspectiva seguinte é a chamada a perspectiva idealista, que também vem de ideal, né? Ou seja, nessa perspectiva não haveria uma cronologia no Apocalipse. Não há cronologia nenhuma, não há que se preocupar com isso. O Apocalipse é um livro composto com alguns ideais, né? Do bem, do mal, do triunfo final do bem sobre o mal e etc. E alguma coisa nessa linha. E uma perspectiva um pouco mais nova, talvez até desconhecida de alguns, que nós chamamos de ecletismo, que vem de eclético, né? Que é exatamente uma espécie de mescla dessas 4 anteriores. Essa visão é uma visão menos sistematizada, né? E se parece muito também com o historicismo ali, né? Então, mas é uma visão que existe também, que meio que tenta conciliar um pouco das outras visões, né? A minha perspectiva é a perspectiva futurista, de que a maioria dos eventos do Apocalipse ainda terão o seu cumprimento no futuro, que pertence ao Senhor. Ok. E é claro assim, né, quando o irmão coloca a sua posição, é claro que muitos ouvintes aqui podem, né, ter outras posições, porque nós conhecemos várias. E a gente está abrindo aqui, mais uma vez, né, para quem quiser participar, você pode aí, por favor, acessar as nossas redes sociais, mandar a sua pergunta. Se você está aí com o Facebook, é mais fácil para você, né, por favor, você entra lá no i.nilsonfanini, manda a sua pergunta. Você que está pelo Instagram, no Instituto.nilsonfanini, também pelo X, né, no @FaniniNilson, e a gente até prefere que você use o WhatsApp, aqui código 21, na cidade do Rio de Janeiro, 965328088, e a gente vai ter uma satisfação grande de poder atender você aqui e responder a sua pergunta. Também, pastor Diego, existe essa questão, né, de que tudo no Apocalipse é alegórico, que tudo é literal, né? Fale um pouco para nós sobre isso, por favor. Sim. Essa questão aborda a pergunta sobre como interpretar o Apocalipse, né? Que é uma dúvida que surge muito comumente também em todas as pessoas que se deparam com o Apocalipse. Basicamente, né, aqui estamos falando em termos genéricos e de maneira bem resumida, mas basicamente existem 2 escolas de interpretação do Apocalipse: a escola de interpretação alegórica e a escola de interpretação literal. E aí cada uma vai ter suas proposições, né? Mas a escola de interpretação alegórica, conforme o próprio nome já sugere, ela se baseia em alegorias, ou seja, ela tende a enxergar no Apocalipse, ou nos textos da revelação do Apocalipse, ela tende a buscar sentidos ou significados supostamente mais profundos, que não estão expressos no texto propriamente dito, na redação do texto. Então, ela alegoriza, por assim dizer, para encontrar essas respostas, né? E aí, alguns exemplos que eu poderia citar aqui. Das figuras proeminentes, né, dessa escola é o teólogo Agostinho, de Hipona. E Agostinho, por exemplo, ele interpretando a passagem do chamado Bom Samaritano, ele entendeu que o viajante dessa passagem representava Adão, que Jerusalém é a cidade celestial da qual Adão caiu, que Jericó é a consequente mortalidade do homem, que os ladrões da parábola
são o diabo e os seus anjos, que é a terrível situação que o pecado, o diabo deixou, né, os homens, e que representaria a condição a qual Adão foi reduzido pelo pecado. O sacerdote e o levita, na parábola, segundo Agostinho, representam o ministério ineficaz da antiga aliança, e o samaritano representa Cristo e a hospedaria, a igreja. Então, assim, é um exemplo de como a construção alegórica funciona, né? Mesmo uma mente brilhante como Agostinho, que ninguém nega, mas a escola alegórica, ela tende muitas vezes a se desviar do sentido intrínseco do texto, a meu ver, a meu juízo, né? Obviamente, muita gente pode discordar e não há problema nenhum mas nisso. o irmão está completamente correto, né, com relação a isso, quando a gente está ali falando de exegese do texto, e principalmente dos alunos do seminário, como que a gente repete isso, né, exaustivamente. Você precisa estudar a Bíblia pela própria Bíblia, porque a gente percebe que hoje, no mundo gospel, a maioria das mensagens, elas pegam textos, né, e o pregador prega fora do contexto e faz uma verdadeira alegoria, uma salada mista mesmo, e que não traz compreensão do texto realmente, né? As pessoas saem com mais dúvidas do que com respostas, né? Então, assim, na esteira, a outra escola é a escola chamada de escola de interpretação literal, de interpretação, né? Que é aquela escola que toma as palavras no seu sentido literal, ou no seu sentido normal, eu diria, né? Ou seja, as palavras dizem o que elas querem dizer, até salvo em contrário, interpretando a Bíblia a partir dela mesma, de outros textos, entenda-se o contrário. Então, basicamente são essas duas escolas aí de interpretação, de maneira bem resumida, né? Uma vai alegorizar os textos, vai procurar sempre buscar, um texto nunca diz o que ele diz, sempre ela vai buscar algo supostamente mais profundo, né? Isso aí, a meu ver, é muito perigoso, porque a mente do ser humano é muito criativa, né? E nós temos visto várias aberrações supostamente interpretativas que surgiram ao longo da história, né? Por conta desse tipo de interpretação. E a outra escola é a escola que procura respeitar o texto, né? Procura entender o texto no seu significado original, como eu disse, e aí cabe ao estudioso, né? Ao leitor da Bíblia, ao exegeta, cabe a lidar com o texto, como eu disse, com humildade, buscando encontrar a interpretação correta da palavra de Deus. Eu espero que os nossos ouvintes estejam aí gostando, né, do nosso bate-papo aqui. A gente já vai para um intervalo, mas assim, só para dar uma colaboração com relação a essa questão da alegoria, né? Primeiro, que João viu muita coisa que ele não compreendia, talvez ele não tivesse nem palavras para poder expressar aquelas figuras, por isso ele usa então de muita alegoria, né? Mas a maioria dessas alegorias que estão distantes para nós não eram distantes para o povo que estava ali, tanto é que o Apocalipse não causa realmente nenhum rebuliço na igreja quando circula. E eu costumo contar uma história, né, que certa vez uma pessoa pegou um índio que nunca tinha saído da sua tribo e levou ele para um aeroporto, e depois levou ele para uma cidade que tinha metrô e fez ele conhecer essa cidade. E o índio agora precisava voltar para a tribo dele, que nunca tinha saído dali, e contar qual foi a experiência dele, né? E para ele também, para que fosse entendido a experiência dele, ele disse assim: olha, eu entrei dentro de uma águia de metal, onde a gente ficou sentado dentro dela, e essa águia nos levou, né, num voo até a certa cidade. Quando nós chegamos nessa cidade, a gente entrou dentro de uma cobra de metal, a gente sentou dentro dela também, e ela nos levou de estação em estação, e ela não nos picou, não nos envenenou, né? Então foi a maneira que ele encontrou para poder expressar aquela experiência para uma tribo inteira que nunca tinha tido a mesma experiência. Sim, muito bem pontuado, pastor, porque me fez lembrar de uma coisa. No livro do Apocalipse, inúmeras vezes
se encontra lá as preposições de comparação, né? Como, eu vi algo como, semelhante. Então, salvo engano, o capítulo 9 é o que mais contém essas expressões, né? Então, o que denota exatamente isso. E o próprio João, ele é muito preciso, né, no seu relato, nesse sentido, de que aquilo que ele estava descrevendo, e aí ele usa as figuras de linguagem, ele faz questão de mencionar, olha, o que eu vi era como isso, ou seja, se parecia, né? Tinha uma semelhança, deixando claro que ele está tentando descrever o indescritível, por assim dizer. Exatamente isso. Então nós vamos fazer um break aqui, temos mais uma música e a gente já volta já, porque tem uma parte do livro do pastor Diego Moura, né, onde ele fala aqui de algumas perguntas chaves que precisam ser respondidas, e a gente volta para poder conversar sobre isso. Conheça nosso site e redes sociais. Agora ficou mais fácil se conectar conosco e ficar por dentro de todas as novidades. Siga-nos no Instagram, Facebook, YouTube e X para acessar conteúdos exclusivos e muito mais. Queremos estar ainda mais perto de você. E não deixe de visitar o nosso site, radionilsonfanini.com. Navegue e acompanhe o que acontece nas igrejas Reencontro e parceiras. E entre em contato conosco pelo WhatsApp DDD 21 965 32 80 88. Não perca as novidades. Ative as notificações em nossas redes sociais e seja o primeiro a saber sobre novidades e eventos especiais. Instagram Instituto.Nilson Fanini, Facebook I.Nilson Fanini, YouTube Instituto Nilson Fanini, X Fanini Nilson. Aguardamos você por lá. Rádio Nilson Fanini, cultura e educação. A rádio que escuta você e sua família. Sobre o trono do céu.
gente boa, estamos nós aqui de volta para o nosso último bloco do nosso programa Lugar de Reencontro, hoje aqui junto com o pastor Diego Moura, autor do livro Apocalipse e Profecia Bíblica, e você que está aí acompanhando a gente pelas várias mídias sociais, também lá pela Rádio Plenitude FM, lá de Recife, 105.9, você já pôde ver aí, né, algumas nuances, né, dessa introdução aí do livro de Apocalipse. E eu vejo, né, que tem aqui ainda na introdução do livro, o pastor, depois de falar do exílio de João na ilha de Patmos, e aqui durante o nosso intervalo a gente estava até falando um pouco, né, sobre esse exílio de João, que muita gente acha que ele estava encarcerado, preso, né, com uma bola de ferro nos pés, e que não é bem assim, mas que era um lugar, na verdade, até de refúgio, de segurança, para que ele pudesse, né, como o último apóstolo vivo, o único apóstolo que morre de velhice, pudesse ter acesso a essa revelação de Jesus e poder fazer com que ela circulasse por todas as igrejas, principalmente na Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas o pastor Diego, ele termina a sua introdução falando sobre as 5 perguntas do Apocalipse. Eu quero ouvir o irmão discorrendo, então, sobre essas 5 perguntas do Apocalipse. As 5 perguntas do Apocalipse, né? Inclusive, deixa eu fazer menção aqui que peguei essas perguntas emprestadas, né, do Dr. Chuck Swindoll. São as perguntas que entendemos ser cruciais quando se trata do estudo do Apocalipse, quando se fala em Apocalipse. Né? Essas 5 perguntas são as perguntas fundamentais. A primeira pergunta é quem? Quem tem a ver com quem escreveu, quem registrou o Apocalipse. E nós podemos atestar com segurança que João, o apóstolo, né? O derradeiro apóstolo, o mesmo João, autor dos evangelhos e das primeira, segunda e terceira epístola, né? Esse João foi o amanuense, aquele que registrou a revelação final de Jesus Cristo. A segunda pergunta é o quê? O quê? O que João registrou, então, né? Eu já antecipei um pouco aqui. O Apocalipse é o registro escrito, né, fidedigno das profecias, das visões, das mensagens que João viu e ouviu. Então, ao ler o Apocalipse, nós podemos ter essa certeza, essa convicção de que o que está relatado ali, de fato, foi escrito pelo próprio João e é fidedigno a tudo aquilo que ele viu, né, por obra do Espírito, e que ele ouviu também dos anjos e nas alternâncias ali, né, há uma alternância muitas vezes de perspectiva no livro, no decorrer dos capítulos. Ora ele está no céu, ora ele está na terra, a perspectiva muda muitas vezes. A terceira pergunta é onde? Onde, né, o pastor já fez menção, a revelação foi dada. João estava na ilha de Patmos, né, uma ilha aproximadamente 65 quilômetros da costa de Éfeso, onde João estava ali exilado ou não por conta do testemunho da sua fé, e disso a gente tem certeza. A quarta pergunta é quando a revelação foi dada, né? No livro a gente esmiuça mais, a gente apresenta as 2 propostas, né? A proposta de redação mais antiga, que seria em torno da década de 60, e apresentamos a proposta mais adotada, que é a proposta da década de 90, do final da década de 90, já da nossa era. Então, e nós apresentamos o porquê essa década mais tardia é a década, de fato, que nitidamente é a década mais correta, por uma série de fatores que no livro fica mais fácil de detalhar. Então, quando é a pergunta? O Apocalipse ele foi concebido cerca de 95 depois de Cristo. E a quinta pergunta é por quê? Então, recapitulando, quem? João. O que? É um registro fidedigno do que ele viu e ouviu. Onde? Na ilha de Patmos. Quando? Cerca do ano 95 depois de Cristo. E a quinta pergunta é por quê? Por que o Apocalipse foi escrito? Como já dissemos no início,
foi para prover esperança, consolo e conforto ao povo de Deus, ao povo que precisa de encorajamento para se manter firme no presente a Cristo, à luz do futuro. Então, à luz do futuro que Cristo nos promete em Apocalipse, nós encontramos forças para resistir às aflições, às tribulações do tempo presente. Então, esse é o propósito, o porquê do Apocalipse, de uma forma bem sintética. O porquê é para isso. O Apocalipse provê esperança, consolo e conforto para o povo de Deus, né? De fato, para aquele que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Apocalipse pode ser aterrador, e é mesmo. Mas para o povo de Deus, nada justifica esse medo do Apocalipse. Tem gente que nem lê o livro do Apocalipse, né? E fala, não, pastor, porque eu tenho medo, eu fico nervoso. Não, né? Não foi esse o propósito do livro. Perfeito. E assim, né? Eu, este ano, em outubro deste ano, eu faço 50 anos de vida cristã, né? 50 anos que eu fui batizado. E eu digo para o irmão assim, que eu vivi essas 5 décadas da igreja, né? E antes do ano 2000, porque tinha um ditado, né, que a 1000 chegará, 2000 não passará. Esse ditado, muita gente até dizia que estava na palavra de Deus, né, nunca esteve, perfeito. Mas houve uma época ali, principalmente no se aproximar do ano 2000, que o Apocalipse ele ganhou uma vertente, né, para as pessoas. Olha, Jesus vai voltar, o ano 2000 está chegando, e algumas pessoas fizeram aí prognósticos que não aconteceram, pessoas que tentaram identificar quem seria o anticristo, quem seria a besta da terra, a besta do mar, e nós temos, né, uma gama de possibilidades. Mas também eu sinto que de um tempo para cá, um ou outro expoente, como o irmão, um outro autor que me vem à mente agora brasileiro, que é o pastor doutor Valtair Miranda também, ele escreveu, sim, né, um livro, e ele faz palestras também sobre isso. Verdade. Mas o Apocalipse, ele assim, apenas alguns versículos são pincelados, mas a igreja acaba não tendo acesso. E talvez porque no final de Apocalipse, no capítulo 22, né, principalmente os versículos 18 e 19, vem aqui uma espécie, né, de ira, de praga, de maldição. Se alguém, né, tirar ou se alguém acrescentar, né, as pragas descritas neste livro, né, serão colocadas sobre essas pessoas. Será que por isso então os pastores de hoje evitam pregar sobre esse texto? Olha, eu não saberia responder, né, pelos pastores, mas eu diria que esse mesmo temor deveria haver em relação a toda a palavra de Deus. E muitas vezes, ainda que não se distorça o Apocalipse, como o pastor mencionou aqui, muitos pregadores estão distorcendo muitos outros textos, né, muitos outros livros. Então, assim, sim, mas há essa aura, porque até a nível assim, por exemplo, a palavra Apocalipse aí fora, para a sociedade em geral, não crentes, etc., é uma palavra que está associada ao quê? Ao fim do mundo, à destruição, vai acabar tudo. Até se tornou famoso o chamado gênero apocalíptico, né? Nas séries e filmes e tudo mais. É uma coisa que vende muito. É uma temática, né, que sempre atraiu a atenção das pessoas. Então, assim, o que a gente precisa fazer é separar isso daí do texto sagrado, da revelação de Jesus que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, para não fazer aquilo que eu chamo, quando mencionei aqui para o amigo, de escatologia de manchete de jornal. Verdade. Então, hoje surgiu um fato no jornal, e aí eu vou procurar na palavra de Deus. Quer dizer, há uma inversão aí, né? Como se houvesse algum improviso, ou Deus não soubesse, né, das coisas. Então, nós não podemos, o povo de Deus, quem crê na Bíblia, não pode viver assim, pautado por uma temática daquilo do noticiário do dia, né? Verdade. Mas a gente tem que pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Então, assim, eu aproveito a esteira, porque exatamente, falando um pouquinho sobre o livro também,
Esse livro, pastor, ele surgiu da demanda, não assim da minha vontade pura e simples de escrever o livro, mas ele surgiu da melhor maneira que eu poderia imaginar. Por quê? Ele surgiu, a meu ver, da demanda das pessoas. Isso. Das pessoas que não têm especificamente preparo teológico, mas que queriam entender o livro, estudar o livro. Então, percebendo isso no contato com os meus alunos, a temática do Apocalipse sempre foi algo que me fascinou, desde a minha adolescência, né? Quando tive contato pela primeira vez por meio de uma revista da escola dominical, na classe dos adolescentes. Então, claro, depois, né, com o preparo teológico e tudo, a gente começou a empreender anos e anos de pesquisa, e esse livro, ele é o resultado final disso. Ele é a ampliação, na verdade, de uma dissertação que fiz também para o mestrado, mas eu quis fazê-lo até nesse tamanho, nesse formato A4 grande, porque a minha ideia era exatamente prover um guia de estudos. Certo. Então, assim, embora eu mencionei aqui as visões, as perspectivas, mas o leitor, ele não se depara com esses embates no livro. O livro, ele apresenta as perspectivas, ele compara e ele segue por uma linha, e basicamente ele é um comentário. Certo, é uma coisa mais didática. Bíblica, didática e mais bíblica no sentido assim, vai versículo a versículo, expressão a expressão, castiçal. Sim. O que é castiçal? Maná escondido. O que é isso? Então vai explicando para o leitor de uma forma que ele, ao final do livro, ele tenha uma compreensão acerca do livro do Apocalipse. E pastor, e como que as pessoas podem fazer, né, para adquirir o livro, e também assim, como que as pessoas podem fazer para ter contato com o irmão, deixar os seus contatos, que eu espero, né, que a partir desse primeiro programa aqui, outras vezes o irmão estará conosco aqui, mas como é um assunto fascinante, né, como que os irmãos de outras igrejas podem entrar em contato com o irmão também, para fazer o convite para o irmão estar levando, né, esse material rico e a sua experiência para essas igrejas. Amém. Os irmãos podem me encontrar, né, nas mídias sociais, todas, YouTube, Facebook, Instagram, PR Diego Moura. PR Diego Moura. E ali, naturalmente, os irmãos podem fazer contato comigo. Inclusive acerca da aquisição do livro, né? Esse livro eu mesmo produzo, então, de maneira independente. Então, os irmãos podem remeter o pedido diretamente a mim, e ali a gente vai combinar a postagem e tudo mais. Mas facilmente os irmãos podem ter acesso a esse livro, que eu imagino vai enriquecer aí o conhecimento dos irmãos. Então. Quero agradecer, pastor, agradecer desde já, né, a oportunidade, o tempo, o espaço aqui, né? Tirando o fato de que é sempre bom estar com um amigo, né? Então, agradeço aí desde já. Os irmãos da rádio estão de parabéns. Amei conhecer aqui o estúdio, o ambiente. Muito obrigado mesmo.